Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de história, né? A gente vai falar hoje sobre a crise do sistema colonial do Brasil, certo? Para a gente entender essa crise, vamos entender, primeiramente, que sistema colonial é esse, né? Esse período é o período em que o Brasil, né, ficou durante muito tempo, desde a sua colonização, né, desde 1500, 1530, sendo colônia de Portugal, né? Lembrando que existe uma dicotomia, colônia, metrópole, né? Metrópole a gente se refere a Portugal, colônia a gente se refere a Brasil, né? Esse período vai desde o descobrimento, que aconteceu em 1500, mas o Brasil só foi colonizado de fato a partir de 1530, né? Até 1822, quando o Brasil ficou independente de Portugal, né? Mas por volta de 1770, do início do século XVIII, 17, né, já meados do século XVII, o Brasil já passava por crise, né? Esse sistema colonial, né, já passava por crise, por decadência. Né? A gente vai ver os motivos, né, que levaram a essa crise. Né? Por que, que esse sistema de o Brasil ser metrópole de Portugal, e o Brasil controlar Portugal controlar o Brasil, não estava mais dando certo, ok? É esse o conteúdo que a gente vai ver hoje. Essa imagem, né, é bem emblemática, né? Ela mostra uma das principais revoltas que aconteceu nesse período, né? Que foi a Conjuração ou a Inconfidência Mineira, né? Nós vamos falar das últimas partes da nossa aula. Quando tudo começou, né? Quando foi que essa crise começou, né? Primeiramente, o sistema colonial brasileiro começou a entrar em crise no final do século XVIII e início do século XIX. Né? As medidas adotadas no período pombalino, lá em Portugal, né? Que período pombalino é esse? O Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, no período que Dom José I era o rei de Portugal, eles aumentaram ainda mais a crise econômica e política do Brasil. Né? E que políticas eram essas? Que reformas eram essas? Né? Ele expulsou os jesuítas do Império, incentivou a atividade manufatureira, reforçou a segurança nas fronteiras brasileiras, transferiu a capital do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, porque no início do período colonial, a principal atividade econômica do Brasil era cana-de-açúcar, produção de cana-de-açúcar. Né? Já no final do século no meados do século XVII, XVIII, já não era mais a produção de açúcar, né? Eram as jazidas de ouro e de diamante. E isso se encontrava na região sudeste, né? Principalmente em Minas Gerais. E ele transferiu, né, a capital do Brasil, que era em Salvador, transferiu para o Rio de Janeiro. E criou as companhias de comércio, né, que eram companhias que eram responsáveis de comercializar esse ouro que era extraído aqui no Brasil. Né? Só que, com a morte de Dom José I, ficou no poder, né, ficou como governante de Portugal, a filha dele, né, Dona Maria I, a louca, que era conhecida como a louca, e desfez tudo que ele tinha feito, inclusive aumentar os impostos, né, sobre o ouro, sobre tudo que era extraído, tudo que era comercializado aqui no Brasil. Aos motivos, né? Vamos ver aqui os principais motivos. O fim do absolutismo na maior parte dos países europeus. Por que isso é considerado importante? Lembrem-se
que os reis absolutistas eram reis que mandavam tudo em todos, né? Só que, no final do século XVIII, isso, 17, aliás, 18, eles já não tinham mais tanto poder, né? E isso refletiu nas colônias. Os reis já não mandavam mais tanto nas colônias, inclusive no Brasil, né? Isso não acontecia mais no Brasil. Então, o rei de Portugal não tinha mais tanto controle no Brasil. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, trazidos pela Revolução Francesa, já tinham se espalhado pelas colônias, né? Começaram a questionar e enfrentar o poder das metrópoles. Começaram a dizer, não, o rei de Portugal não vai mandar tanto aqui, né? Segundo motivo, o crescimento da burguesia comercial no Brasil, que queria liberdade econômica para fazer crescer seus negócios. Porque o que é que acontecia? Pelo pacto colonial, o rei de Portugal dizia assim, ó, oh, comerciante do Brasil, você não pode vender seus produtos, não. Você tem que vender a mim o, o valor que eu quero e o tanto que eu quero. E aí os comerciantes brasileiros, eles queriam liberdade, eles queriam vender a quem eles quisessem, ao preço que eles quisessem, né? Então eles já não aceitavam mais o domínio que Portugal tinha aqui no Brasil. Então eles queriam o quê, professora? A liberdade comercial. E para ter essa liberdade comercial, só tinha uma solução, que era a independência do Brasil. O terceiro motivo, a influência dos ideais do iluminismo. Se lembra do iluminismo lá na Inglaterra, lá na França, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui a imagem de alguns iluministas, né? O que esses ideais eles têm a ver aqui com a colônia, tão longe da França? O que o iluminismo pregava? Não aceitar nenhum tipo de dominação, não aceitar nenhum tipo de controle, né? Então, pelos ideais iluministas, várias revoltas emancipacionistas ocorreram no Brasil na segunda metade do século XVIII, pela ideia de que nenhum país, nenhuma nação devia ser dependente da outra. Pelos ideais iluministas, nenhum país, nenhum povo deveria ser dominado pelo outro. Então foram esses ideais iluministas aqui que colocaram, vamos dizer assim, na cabeça do povo brasileiro, de algumas pessoas brasileiras, né, de alguns líderes brasileiros, colocaram na cabeça dessas pessoas ideais de que eles tinham que ser livres, que eles tinham que ser independentes. Continuando os motivos, o aumento da exploração da coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa, né, Portugal, e quando eu falo de coroa portuguesa, eu falo de Portugal, ela vinha passando por crises financeiras, né? Então, o pote estava secando, o cofre estava secando. E eu tenho que tirar de algum lugar esse recurso. E eu tiro de onde? Das colônias. E qual era a principal colônia portuguesa? O Brasil. Então, a coroa portuguesa começou a aumentar os impostos. Era a derrama, né, que era a cobrança dos impostos atrasados, era o quinto, que era uma parte do ouro que era extraído. Então, esses altos impostos começaram a ser cobrados. E não importa de onde tivesse, eu tinha que ter. Não importa se eu tinha extraído ouro ou não, eu tinha que ter. E isso começou a gerar revoltas na população, principalmente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, certo? Pressão do Reino Unido, que é a Inglaterra, para que o Brasil se tornasse independente. Aqui é algo interessante. Por quê? Professora, então a Inglaterra queria que o Brasil ficasse independente porque a Inglaterra é boazinha, né? A Inglaterra estava acompanhando o Brasil. Não. Por que a Inglaterra queria que o Brasil se tornasse independente? Lembre-se que nós estamos falando do século XVIII, final do século XVIII, já passando para o início do século XIX, né? Por que a Inglaterra queria que o Brasil ficasse independente? A Inglaterra aqui já tinha sido industrializada, já fabricava vários produtos. Pelo pacto colonial, o Brasil só podia comprar e vender de quem? De Portugal.
Se o Brasil ficasse independente, o Brasil podia comprar de qualquer país, inclusive e especialmente do Reino Unido, da Inglaterra. Então, se o Brasil ficasse independente de Portugal, quem é que ia ganhar com isso? A Inglaterra, comprando os produtos que agora a Inglaterra fazia à torta e à direita, que agora o Brasil fazia a todo vapor, com a Revolução Industrial, que antes produziam 10 sapatos, agora está produzindo 100 com a Revolução Industrial. Então, o Reino Unido queria que o Brasil ficasse independente, não era de boazinha com o pênis do Brasil, não. Era para poder comprar os produtos que eram produzidos na Inglaterra. A vinda da família real portuguesa. Se lembra lá de Napoleão Bonaparte, né? Das guerras napoleônicas, que Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, né? O Napoleão, ele com a bloqueio continental, ele disse assim, ou está comigo ou está contra mim, né? Então, Portugal foi invadido por Napoleão Bonaparte. A família real foge para o Brasil em 1808. O que é que acontece? Não tinha razão, não tinha lógica, não tinha sentido a família real morar, viver numa colônia. O que é que acontece? Dom João VI eleva o Brasil à categoria de capital da metrópole, né, de capital de colônia à capital. E isso faz com que o Brasil mude de categoria, né, e isso dá uma grande influência para que o Brasil, né, mude de nível, dá mais autonomia ao Brasil. Chega aqui o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, várias outras instituições. Fortalecimento político de Dom Pedro I, né, que já mais à frente, que tinha como objetivo de se tornar imperador do Brasil. Né, o filho de Dom João VI, né, que chegou aqui em 1808, começou a olhar, né, para o futuro. Não, aqui o Brasil ele pode ser minha casa, aqui ele pode ser meu império, né, pode ser meu país. Então eu quero ser imperador do Brasil. Ele teve apoio significativo das elites agrárias brasileiras, que queriam que o Brasil se tornasse independente, e também por uma questão econômica, né, que não aguentava mais se tornar, né, capacho de Portugal. Aqui a gente vai falar tiveram vários conflitos, vários revoltos durante esse período, né, final do século XVIII, final do século XVIII e século XIX. Mas aqui a gente vai falar das duas maiores, que são as emancipacionistas, né, que queriam separar o Brasil de Portugal, né, que queriam liberdade, queriam independência. A primeira é a Inconfidência Mineira, que foi o que eu falei no início, né, que é a Conjuração Mineira, que aconteceu em Minas Gerais, pelo próprio nome, também conhecido como Inconfidência Mineira. Foi um movimento de caráter separatista, que ele queria separar mesmo o Brasil de Portugal. Aconteceu em 1789, né, final do século XVIII, cujo principal objetivo é libertar o Brasil do domínio português, e o lema da Conjuração Mineira, liberdade ainda que tardia, que é o lema que está na bandeira ainda de Minas Gerais, liberta que será Tânia, né? Liberdade ainda que tardia. Aqui a imagem, né, de Tiradentes sendo enforcado, vários revoltosos, né? Foi um movimento da elite, né? Não é um movimento popular, é um movimento da elite. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi traído por seus comparsas não, por seus colegas de, de, de confidência, né, por seus colegas de ideias, de objetivos. Ele foi traído, né, o governo português condenou a forca, né, ele foi enforcado, e parte do seu corpo foi espalhado pela praça como forma de exemplo, né, para todos aqueles que quisessem, né, seguir o exemplo de Tiradentes. Né. As principais causas foi a exploração política e econômica exercida por Portugal, né, a derrama, que era o imposto cobrado, né, era a cobrança do imposto atrasado, aquele dia, né, quem não tivesse o dinheiro, né, que era a forma, que era em forma de ouro, para pagar ao reino português, todo mundo ia ter que pagar.
e a proibição da instalação de manufaturas no Brasil. O que é manufatura? É uma espécie de indústria, né? Por que o Brasil até hoje é atrasado em termos de indústria? Porque o rei de Portugal não queria que o Brasil tivesse nenhuma manufatura, que o Brasil não tivesse nenhuma indústria. Por que não queria? Porque tudo que o Brasil quisesse ter tinha que comprar de Portugal, porque Portugal não queria que o Brasil se desenvolvesse. Enquanto que os Estados Unidos já produzia manufatura há anos-luz, o Brasil tinha que comprar de Portugal, porque no Brasil era proibido ter manufatura. A outra é a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia, né? Foi uma rebelião popular, quer dizer, não aconteceu na elite, que ocorreu na Bahia no dia 25 de agosto de 1798, que pretendia libertar o Brasil de Portugal e atender as reivindicações de camadas pobres da população. Apesar de ser popular, tinha um apoio da maçonaria, certo? Também conhecido como Revolta dos Alfaiates, porque os seus participantes eram alfaiates. A agitação popular era composta em sua maioria por escravos, negros, livres, mulatos, brancos, pobres e mestiços, né? Aqui seus líderes. E também foram enforcados os corpos esquartejados, né? Quanto à mudança de Salvador, aqui os motivos. Da antiga capital, sofreu com a perda dos privilégios e a redução de recursos destinados. Quer dizer, Salvador estava passando necessidade, fome mesmo. Não tinha recurso para nada. Nada, nada. A população de Salvador estava sem condição de vida. Somado a tal fator, o aumento dos impostos e as exigências da colônia vieram a piorar sensivelmente as condições de vida da população local. A população pobre sofria com o aumento do custo de vida, com a escassez de alimentos e com o preconceito social. Quer dizer, esses foram os principais motivos. Por isso que os alfaiates, né, que são conhecidos como os alfaiates, eles, né, não aguentaram tal situação e resolveram, né, fazer uma conjuração em confidência e se revoltaram contra o reino de português. Também foi derrotado pelo reino português, foi enforcado, né, seus líderes mortos e esquartejados. Então, esses foram os principais motivos da crise do sistema colonial, até chegar à independência do Brasil, que foi em 1822, quando Dom Pedro I chegou ao trono português. Lembrando que Dom Pedro I é filho de Dom João VI, né, que era rei de Portugal, então não mudou muita coisa. Só uma última observação. É interessante que a Inconfidência Mineira, ele queria a separação de Portugal, mas não queria o fim da escravidão, né? Então, até aqui, não se mexia na escravidão. Então, é um movimento que queria liberdade de Portugal, queria independência, mas não se mexe na escravidão. O tema escravidão ainda não é tocado. Vamos continuar com escravos. Vamos ainda manter a escravidão, vamos manter ainda a humilhação de pessoas por pessoas, ok? Então, aqui, quando o Brasil ficou independente, em 1822, mudou pouca coisa. Mudou apenas o sistema, né, político, que era colônia e agora ficou independente. Mas continuou sendo governado por um português, né, e ainda ficou ainda independente, né, de Portugal. Mudou pouca coisa. Mas isso a gente vê mais pra frente, ok? Então, boa aula, bons estudos e façam a leitura da apostila. Qualquer dúvida, vamos para o grupo, ok? Bom dia.